E aí pessoal, tudo bem? Professor Jefferson aqui no canal Heavy Metalmática, o canal de matemática mais metal da internet. Vamos dar continuidade ao estudo de função parte 2, mas antes vamos recordar o que vimos no vídeo anterior. No vídeo anterior a gente viu o quê? A noção intuitiva de função, onde eu dei um exemplo sobre o número de litros de leite e o preço a pagar. Sabendo que o litro de leite era R$ 3,20, para 1 litro, R$ 3,20. Para 2 litros, R$ 3,20 vezes 2. Para 3 litros, R$ 3,20 vezes 3. E assim por diante para X litros a serem comprados, a gente descobre a lei de formação dessa situação problema aqui. Ou seja, R$ 3,20 vezes X. Então daí que nós definimos a função, a lei de formação da função y, que é igual a R$ 3,20 vezes x. Então, o que podemos notar numa questão como essa? Para cada valor de x, eu vou ter um único valor para y. Para 1 litro, R$ 13,20. Para 2 litros, R$ 6,40. Para 3 litros, R$ 9,60. Para x litros, R$ 3,20 vezes x. Para cada valor de x, eu vou ter um único y. Esta nada mais é a definição de uma função. E hoje eu vou falar o quê? Domínio, imagem e contradomínio de uma função. Vem comigo. Bom, com isso, vamos definir o que é uma função através de conjuntos. Vem comigo. Considere dois conjuntos A e B não vazios e uma relação R de A em B, a gente lê de A em B, né? Podemos dizer que R é uma função se cada elemento de A está associado a B de forma única. Ou seja, para cada valor de x pertencente a A, deve existir um y pertencente a B. Assim como vimos no exemplo anterior, em relação aos litros de leite comprados. 1 litro, um valor, 2 litros, outro valor, 3 litros, outro valor diferente. Para cada x pertencente a A, deve existir um y pertencente a B. Então, com isso, eu vou dar um exemplo aqui, com dois conjuntos não vazios, A e B, sejam os conjuntos A, 0, 1, 2, 3, e B, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. E a relação de A em B, definida por y, que é igual a 2x menos 1, com x pertencente a A e y pertencente a B. Vamos verificar se é uma função de A em B. Então, deixou claro para nós aqui, tá? Então, se x pertence a A e y pertence a B, é uma relação de A em B, vamos verificar se é uma função, tá? Então, aqui são os valores de x, aqui é o y, né? Definido por 2x menos 1, é a nossa relação, e nós temos que ver se essa relação é uma função. Então, o x pertence a A, então os valores de A são os valores de x, tá? E aqui eu vou descobrir o meu y, que deve estar lá no B, tá? Então, vai ser o quê? 2 vezes 0, quando 0 é x, menos 1. 2 vezes 0 é 0, menos 1, menos 1. 2 vezes 1, menos 1. 2 vezes 1 é 2, menos 1, 1. 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Certo? Depois desse cálculo, a gente vai mostrar nos diagramas como eles são apresentados. Vem comigo. Então, aqui eu tenho um conjunto A, que tem 0, 1, 2 e 3. Eu tenho um conjunto B, que tem menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5, certo? E agora eu vou fazer o quê? Bom, se para cada x pertencente a A existe um y pertencente a B, vamos mostrar isso nos diagramas, tá? Podemos ver que com o zero, né, através da relação 2x menos 1, resulta em menos 1, ou seja, para o x pertencente a A, existe o menos 1, que é o y que pertence a B. Para x, que é 1, que pertence a A, existe o 1 que pertence a B, que é o y. Se o x é 2, que pertence a A,
existe um y que é 3 que pertence a b. Então, essas ligações são com seus resultados. 3 em 5, tá? Então, estes elementos têm um nome. Temos aqui o conjunto A, que é o domínio, né? Todo o conjunto A, ou seja, todos os elementos de A definem o domínio dessa função, tá? A imagem são os resultados obtidos através dos valores do domínio, ou seja, a imagem é menos 1, 1, 3 e 5. E o contradomínio da função é o conjunto que contém a imagem, ou seja, todos os elementos de B. Esse aqui é o contradomínio, certo? Eu vou colocar todo o conjunto B, assim como o domínio é todo o conjunto A. Então, domínio, todos os elementos de A, todos os valores de x que pertencem a A. Existe um único y que pertence a B, e esses únicos y que pertencem a B são definidos para o conjunto imagem, e o contradomínio é o conjunto B. Então, essa é a segunda parte do nosso estudo de funções. A primeira, noção intuitiva. A segunda é definição de função através de conjuntos. E expandiremos depois o nosso estudo. Mas antes de terminar, vamos ver alguns casos onde não podemos definir uma função observando apenas os diagramas. Vem comigo. Bom, agora eu vou mostrar para vocês situações onde a gente identifica quando é ou quando não é uma função. Vem comigo. Temos aqui esse primeiro diagrama em que, partindo da definição, vamos ver, para cada x pertencente a A, deve existir um y pertencente a B. Que é o que acontece. Cada elemento do conjunto A está associado a um único y que pertence a B. Não tem problema que o 8 sobre. Nem todos os elementos de B, né, devem estar correspondidos com A. Mas A deve estar com todos em correspondência única com B. Então, neste caso, é a função, tá? Partindo da definição, para cada x pertencente a A, deve existir um único y pertencente a B. E você pode reparar que cada elemento de A está associado a um único y que está em B. Mas aí uns se perguntam, como o 2 está associado ao 4 e o menos 2 também? Não tem problema. Todos do A estão em correspondência única com B. C, então, é a função. Certo? No C, temos aqui que nem todos os elementos de A estão em correspondência com B. Logo, o menos 2 não tem correspondência com ninguém, e aí, partindo da definição, não é função. Tá? E o último, letra D, também não é a função. Por quê? Se os elementos de A estão em correspondência com B, mas não estão em forma única. O 36 está em correspondência com o menos 6 e o 6. E isso não é forma única partindo do conjunto A, que é o conjunto do domínio. Para cada elemento de A, deve existir um único y pertencente a B. E nesse caso, não é o único. Existe o menos 6 e o 6 que se correspondem com o 36, certo? Eu espero ter ajudado com esse vídeo. Esse vídeo foi o vídeo 2 de funções, para vocês entenderem o que é o domínio, a imagem e o contradomínio. Isso, no gráfico, quando entrarmos em função do primeiro grau, é muito importante ter esse conhecimento do que é o domínio e do que é a imagem. Do que é o x, a correspondência com o x e o y, certo? Se você gostou do meu vídeo, deixe seu like, inscreva-se no meu canal, além de compartilhar o link nas suas redes sociais. Um grande abraço a todos, bons estudos e até a próxima!